tema bastante interessante aqui. Então eu gostaria de, antes da gente começar, a gente fazer a nossa prece inicial, né? Para que a gente possa se sintonizar com nossos amigos que estão sempre querendo nos ajudar e a gente, né, às vezes tem dificuldade de chegar até eles, né? Vamos procurar nesse momento acalmar o nosso espírito, fechar os nossos olhos e pedir para que essa manhã seja também muito proveitosa em nossas vidas, que nós possamos ser intuídos naquilo que necessitamos, pois o Pai sabe de todas as necessidades que temos e do merecimento que temos em alcançar aquilo que nós pedimos. Nós agradecemos, Pai, e pedimos permissão para iniciar mais esta manhã de palestras, de entendimento mútuo, e que nós possamos, Pai, aprender sempre com aquilo que ouvimos. Graças a Deus. Bom, nós vamos fazer aquelas lembranças que aqui todos já são frequentadores da casa, né? Então fica mais fácil, né? Vamos lembrar que a gente está com 86 famílias agora, né, sendo atendidas na cesta básica. A gente agradece muito toda essa ajuda que a gente tem recebido, graças a Deus tem dado para atender, né, o pessoal. Então, sempre os ajustes de última hora, mas sempre a ajuda é conseguida, né? Então, todo segundo sábado do mês, então, 43 famílias são atendidas. E nós também queremos lembrar da coleção Mirabelli. Nós estamos com o volume 1 e 2 já, né? E estão disponíveis na nossa livraria. E queremos lembrar também do bingo da Cotic. A Cotic está completando 18 anos e é uma casa irmã nossa, né? Que ela precisa também de uma atenção especial em face das dificuldades que a gente está vivendo e eles vivem, né? De certa forma. Então, em setembro agora completa os 18 anos. Então, para arrecadar, né, fundos para ajudar as crianças que são atendidas lá, vai ser feito um bingo beneficente aqui no Acre Clube, aqui colado aqui no Jardim França, né? Perto da Nova Cantareira. Vai ser dia 8 de outubro, é um domingo, vai ser às 14h. Tá? O convite custa R$ 25 e está incluso, então, um lanche e uma cartela. E as bebidas são à parte, né? E lá a pessoa compra quantas cartelas, né, quiser e puder. E os convites estão sendo vendidos com a Sandra, com o Vlad, né, o Vladimir, com a Cida e o Aquil. Então é só vocês procurarem com eles que vocês vão ter então o convite para essa festa do dia 8 de outubro, às 14h, né, esse bingo lá no Acre Clube. Isso aí. O grupo está aumentando, né, Daniel? Cada vez chegando mais gente, né? É isso aí. Legal. E hoje, o tema da palestra será uma coisa que é muito fácil para nós, né? Com licença, por favor, obrigado e desculpe, né? Então, a gente está sempre, né, falando isso, né? Na verdade, é para lembrar para a gente como é importante tudo isso, né? Então, o Paulinho vai falar então sobre desculpar, né? Desculpar. Ele está se baseando no livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, né? Então ele vai dar uma refrescada na nossa memória, né, Paulinho? Ok? Fique à vontade. Bom dia
todos, então, mais uma vez. Que nosso Mestre Jesus continue nos acolhendo e nos amparando nas nossas reais necessidades. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Que Jesus continue nos acolhendo, nos inspirando, nos amparando nas nossas reais necessidades. Então, como o nosso querido Zeca já nos disse, existe um primórdio, eu acredito ser, que Jesus, quando ele veio até nós, e nos seus evangelhos, todos os seus apóstolos, ele sempre teve assim com uma doçura amparando a todos indistintamente. E diante de todo aquele aspecto divinal que Cristo nos contempla até hoje, dentre elas existiu sempre no seu cotidiano do Mestre Jesus, na sua missão, que sempre ele nos amparando e nos sustentando a nossa moralidade, muito pequena ainda, é claro. Mas eu já disse isso uma vez, e como o próprio Zeca falou, é sempre bom relembrarmos. Eu acredito que essa máxima que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 22, existe uma matemática perfeita. Sim, queridos, uma matemática perfeita. É o perdoar 70 vezes 7. Já ouvimos diversas palestras com relação a isso aí. Diversas. Existem inúmeros livros que nos dizem como devemos perdoar. E é claro, essa missão eu peço muito aos bons espíritos que me inspirem para podermos entendermos um pouquinho melhor essa conceituação, essa matemática. Que eu digo até, posso arriscar aqui, que é uma dízima periódica. Quem lê matemática, quem estuda matemática, sabe que dízima periódica é uma coisa infinita. Vai lá, faz a continha de dividir, olha os Googles já buscando na internet. Bom dia, queridos da internet também. E é infinito. O perdão, ele é infinito. Mas, Paulo, ela é tão difícil. Estamos lá no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho. Esteja onde estivermos, é difícil perdoar. Mas Jesus lhes disse, não te digo até 70 vezes 7, mas infinitas vezes. Por que será então que é tão difícil isso para nós? Vamos lembrar um pouco a história da humanidade. Quando tudo começou, lá no seu pequeno mundo, que digamos assim, do universo em si em geral, nós encontramos na própria doutrina espírita várias bibliografias que nos falam sobre a criação do nosso planeta especificamente. Nós estamos falando do A Caminho da Luz de Emmanuel também. Então nós sabemos que os espíritos de alta hierarquia espiritual já estiveram aqui na Terra, preparando todo o campo fluido magnético para que a espiritualidade nossa pudesse reencarnar no nosso planeta. Mas aí, digamos assim, que toda essa conceituação divina, que quando aqui esteve, eles tiveram uma única centelha para nos ensinar: o amor. Então, nesse amor que hoje nós temos para com Deus, para com o próximo, qual que é o verdadeiro destino de nossas almas? Evoluir, crescer, entender e nos aprimorar a cada dia. E o Emmanuel já de início, nessa primeira frase, ele nos contempla com um bálsamo evolutivo para cada um de nós. Vocês me dão licença, porque eu ainda, e todos nós ainda somos imperfeitos, eu tenho a necessidade de ler para nós. Então vamos lá. Ante ao dever da desculpa infatigável
diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem apreço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Só isso aqui já dava um seminário, nem palestra dava. O Emmanuel, ele é categórico nas palavras. Então é assim, pessoal. Então, quando nós entendemos que o perdão, ele liberta, ele nos deixa mais leve, ele nos aclara a nossa vida com a nossa questão individual. E é muito, muito complexo. Então, o Emmanuel, ele é tão simples e ao mesmo tempo difícil de entender, que ele já coloca para nos desculpar. Que aí fica um pouquinho mais fácil, fica um pouquinho mais leve. O que na realidade nos leva a crer o seguinte, que quando nós desculpamos hoje alguma ofensa, alguma mágoa, alguma coisa que tenha nos fisgado a nossa identidade, que lá no fundo sempre existe o orgulho e o egoísmo, que são entraves que impeçam para que nós possamos entender o verdadeiro sentido da palavra desculpar. E aí é muito claro. Vamos dar um exemplo, para começar bem o nosso domingo maravilhoso. Estamos lá no trânsito maravilhoso de São Paulo, hoje cada dia implementado com novas sofisticações de câmeras, sofisticações de radares, sofisticações de agentes públicos para evitar que nós excedemos a velocidade. Lamentavelmente, gente, eu fiquei perplexo. Meninos, a culpa é nossa. 93% dos acidentes são causados por homens. Então, essa imprudência que está acontecendo hoje, vejam só vocês, somos nós que estamos causando. E aí, vai aquele infeliz no trânsito, só podia ser mulher. Mentira. Não culpem as meninas, gente. Nossa, tá lá na propaganda da televisão para quem quiser ver. Então, quando as peruas se apertarem, meninos, quando verem meninos motoqueiros, cuidado. Passem bem devagar no corredor. Não tira aquela fininha do espelho do motorista. Evitem essa vibração ruim que vai para cima de vocês. E, infelizmente, até palavras de baixo calão. Acontece muito isso. Então, nós, homens, está lá a porcentagem. Nosso querido Dória, nosso prefeito de São Paulo, temos que vibrar muito por ele, para que dê certo tudo, as diretrizes, as regras que ele está fazendo. Nós reclamamos demais. Demais da conta. É muita multa, é muito trânsito, é muito montante de coisas que estão acontecendo. Para de reclamar. Então veio lá, vamos voltar ao exemplo. Está lá indo para a escola. As peruas te apertam, os ônibus te fecham. Façam assim. Lembram de mim? Oh, céus, deixa passar. Coitado, não é coitado, porque as meninas são mais prudentes. Coitado, deve estar com mais pressa que eu. Então isso vai dar um alívio, vai dar um reconforto. Aí vocês vão fazer isso que vocês acabaram de fazer. Sorrir. Olha só que interessante. Vocês já estão se autodesculpando. Se auto-entendendo para que aquela vibração ruim, pesada, não saia de você. E qual que é a lei? Vamos lembrar? Ação e reação, causa e efeito, tudo que a gente já sabe volta para nós. Indefinidamente. Jesus, ele é o modelo
inatacável do perdão, da desculpa, da caridade, do amor, da benevolência, da pureza de espírito. E o Emmanuel, ele é tão literário no sentido da palavra, que ele nos coloca outra frase, que eu vou ler, que eu preciso ler, que eu preciso interiorizar isso também para mim, para que nós possamos melhorar um pouco as nossas atitudes. Então, olha só. Recorda que acima da crueldade, encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Acabamos de falar. Eu dei o exemplo do trânsito, que é muito claro. Vamos lá, outra coisa. O povo brasileiro batalha, conquista, acorda cedo, enfrenta essas dificuldades do trânsito hoje. Metrô de São Paulo, uma benção total. Olha quanta oportunidade de desculpar-se e desculpar aquele que está ao seu lado. Já comentamos isso, é bom sorrir, eu vou falar de novo mesmo. Então vamos lá. Entrou lá no metrô, não precisa empurrar. Gente, tá lá os avisos. Ao adentrar o metrô, passe para o corredor. Isso já é uma autodesculpa, isso já é uma autoproteção. Mas a pessoa vem, semana passada mesmo, uma senhora acho que veio do sul, uma psicoterapeuta, coitada, estava bastante desequilibrada, porque ia para um lugar, ela não sabia onde descer e já viu lá o bombeiro fardado e, seu guarda, já chama. Seu guarda, por favor. Pois sim, senhora DG. Não, eu preciso no metrô Paraíso. Então, a senhora vai nessa mesma linha, e aí quando falar Paraíso, a senhora desce. Mas uma antes eu aviso. E a mulher fala, ela fala, porque eu vim fazer uma terapia, porque eu faço, porque eu sou terapeuta, e isso aqui eu... E falando e conversando, e uma outra senhora, acho que ela estava fazendo algum tratamento médico, ela estava sem a sobrancelha, com um toquinha característica, e falando, e a outra amiga, e eu e ela só assim. E a pessoa falando, etc. Tal. Aí eu ligado ali nas luzinhas para indo das estações. Ela perguntou, qual estação que eu vou descer mesmo? Eu falei, Paraíso, senhora. Então, a paciência que nós temos com os outros é um tipo de desculpa para atendermos melhor. E aí chegou uma antes, ela já pegou, ela estava com 2 malas gigantes, que eu acho que tinha muita roupa lá dentro, porque mulher é impressionante. Eu vou fazer uma pequena viagem, leva 512 malas e querem colocá-las no carro do Ford Ka. E aí vai viajar. Não, porque essa é para o final de semana. Mas, amor, mas é só um final de semana. Mas você não sabe que pode chover, e pode ficar frio, e pode ficar calor, pode nevar, pode vir o furacão Irma. Eu falei, Jesus, acalme-se e vamos. Desculpa também a nossa própria o quê? Ansiedade. Quanta coisa que nós temos. Vocês estão percebendo que são os detalhezinhos da vida que a gente pode exercitar a desculpa. Então não é tão difícil. Gente, 2017 anos se passaram. Vamos ter, não é puxada de orelha, isso serve para mim também. Vamos ter vergonha na cara. Tanto tempo de doutrina já. Olha eu aqui falando tanto tempo já na doutrina. E um pontinho só de desculpa. O Emmanuel fala, isso vai dar um alavanco, uma chave, uma ponte de luz. Não é que você vai ser anjo não, hein, Belo? Nem mentor espiritual, não é isso. Esquece. Mentor é Chico, é o Emmanuel, é o André Luiz. E mesmo assim, quanto eles passaram para chegar onde eles chegaram? Quanto eles conquistaram em questão evolutiva, divinal, para nós tentarmos chegar até Jesus. E aí nós falamos assim, olha, Paulo, aí sempre tem, eu vou sempre lembrar isso, viu, gente? Porque eu lembro para mim também. Tem o CDM, que é o coitadinho de mim. E o FDD, o Filho de Deus. O CDM, ele está sempre lá, não, porque me magoaram, porque agora eu estou assim, assado, agora eu vou ter que tomar antidepressivos por causa do outro. Coisa feia, hein?
Você já é espírita? Sou. Então, você não é espírita de verdade. Porque o Evangelho nos diz, porque antes de ser espírita tem que ser o quê? Cristão. Quando nós somos cristãos, nós entendemos que o que está no outro também está em nós. Perdoa, desculpa, esquece a ofensa. E aí Jesus vai mais longe ainda. Que ele diz assim, nós temos que amar os nossos inimigos. Imaginem vocês a cara dos apóstolos. Mas Jesus, realmente, aí é demais. O inimigo que vai às guerras, que mata, que faz isso, que faz aquilo, atrocidades com a humanidade. Como nós vamos fazer? Que coisa mais linda que está essa menina. Eu não aguentei, gente, eu tenho que falar. Né? Olha o chuca na cabeça. E aí o que acontece? Nós não conseguimos perdoar os nossos inimigos. Aí vai de novo, coitadinho de mim. Eu sou imperfeito. Aí vai lá no Livro dos Espíritos, questão número 100, e se identifica lá, eu sou um espírito imperfeito. Querido, somos. Não consegue perdoar o inimigo? Muito bem, desculpa ele. Não desejo mal a ele. Já está bom demais. Então quer dizer que quando eu desculpo agora, eu não vou precisar desculpar depois? Olha, Jesus, o Senhor me desculpa, eu sou muito pequeno, mas vou jogar uma aqui para nós. Desculpa 70 vezes 7, dízima periódica, quantas vezes forem necessárias. Paulo, definitivamente eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa ativa, eu tenho aquelas coisas que para mim o certo, o errado é errado. Coitado, vai no médico, procura lá uma terapia que você está com problema, bela. Não pode levar na vida tudo a ferro e fogo. Eu vou ter que desculpar tudo que as pessoas me fazem. Não seja coitadinha da barata. Sangue de pessoas fracas, moralmente falando. Quer dizer que se uma pessoa me ofende, eu vou falar, então eu sou isso mesmo? Será? Vamos dar um exemplo do nosso querido Chico. Estava ele em algumas conversas com algumas pessoas. E todos sabem que o Chico tinha muitos amigos de várias religiões. Então era do catolicismo, era da Umbanda, enfim. Várias pessoas procuravam ele lá na cidade dele. Pois bem, e aí um dia o padre, lembra dessa história? O padre chegou assim, Chico, eu não gosto disso. Falou um monte pro Chico, tadinho, coisa linda tá essa menina. Falou um monte lá pro Chico, dando tchau para os espíritos que estão passando lá atrás na casa de passe. E aí o que aconteceu? O padre, com todo respeito às vossas santidades, mas vossa santidade também erra, não erra? Se nós erramos, imagina as santidades. Carne e osso, tá bom? Então nós somos imperfeitos. E aí, num dia muito difícil, o que o padre fez? Chico, eu quero que você vá para o inferno. Gente, o Chico chorou barbaridade. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E aí o Emmanuel chegou e apareceu. Chico, o que aconteceu? Calma, eu chego lá. O Emmanuel, olha a ansiedade, calma, Giovana. O Emmanuel, na hora, porque quando a pessoa vai, o médium, ele necessita psicografar. Ele chegou perto e falou, Chico, se você ficar nessas condições, vai ser difícil a gente poder trabalhar um pouco a sua mediunidade. Eu preciso escrever um livro, preciso escrever o Ceifa de Luz. Vamos lá? Desculpa. O Chico deve estar, assim, também sorrindo bastante. E o Emmanuel não conseguiu tirar o Chico daquela sintonia. Aí sim, pronto, Giovana. Veio a mãe do Chico e apareceu para ele. E aí pronto. Aí ele chorou mais, porque o Chico sempre muito apegado à mamãe. E aí viu, porque ele era um claro vidente excepcional. Muito bem. E aí viu lá o Chico chorando, a mãe vai abraçar. Ai, que delícia, um abraço de mãe, tudo de bom. Aí abraça o filho, para de chorar, o Emmanuel está falando. Eu acho que apareceu Bezerra, Meimei, André Luiz. Imagina, um espírito tão bondoso do Chico e um monte de espírito. A fraternidade toda, só faltou descer Jesus e falar, Chico, para de chorar. Senão não vai dar para escrever o Ceifa de Luz.
Aí, mãe resolve tudo? Olha, gente, 99,9% resolve. Tá bom? E aí a mãe, aí eu acho que o Bezerro, o Emmanuel, tudo, acho que é a Dona Maria que ela chama. Falei, fala com o Chico, sentou do lado de Chico. O que aconteceu? Meia hora depois que ele parou de soluçar, coitado do Chico. O padre, mãe, ele me mandou ir para o inferno. Nossa, Chico. Que coisa feia do padre. Pois é, eu gosto tanto do padre. Ah, isso eu sei que você gosta, que você ama o padre. Você cresceu com ele, todo mundo viu o filme. Vai, estou falando alguma coisa aqui. Que talvez estava isso no coração de mamãe. E aí a mamãe olhou bem nos olhos assim do Chico e disse assim: filho, e você foi para o inferno? Chico parou, olhou. Não, então para de chorar e vai trabalhar, que tem que psicografar o Ceifa de Luz. Menino, então quando a ofensa chega até nós, anula-a imediatamente, de alguma forma. Põe uma música para escutar, pega o livro do Evangelho, vai fazer Evangelho Lar. Quantas semanas você está fazendo sem fazer Evangelho Lar? Nossa, Paulo, faz 2 semanas. Cuidado, recomendação de Jesus, orar e vigiar e fazer Evangelho no lar. Olha aí. Se nós não mantemos uma atitude vigilante, prestar atenção nos pensamentos, então ela, o Ceifa de Luz lindo, pode baixar em PDF que tem, busca lá. Mais uma frase, olha aqui, prestem atenção. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Fala um para mim que conseguiu fazer isso. Só Jesus. Jesus, ele colocou uma meta bem alta. Deus. Devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Paulo, impossível? Não. Olha aqui quem conseguiu. Esse lindo aqui, maravilhoso. Ele conseguiu. Quem de nós não consegue hoje? Quem não desculpa. Vamos falar só da desculpa hoje. Só desculpar-se. Entenderam? Olha o pronome oblíquo, não sei se é esse, quem é de português entende bem. Põe, manda na pergunta aqui para mim, que o palestrante está errado. Desculpar-se. Entender-se. Vamos falar, terapia do espelho. Ai, Paulo, de novo. De novo, porque também eu preciso me desculpar às vezes. Então, às vezes não está tão difícil. Então, no metrô, em casa, E o que, na realidade, o que vai acontecer? Nós vamos melhorar a nossa vida mental. Nós vamos melhorar a nossa sintonia com os bons espíritos. Porque o que o obsessor ele quer? Que nós caímos, está lá no livro dos espíritos. Eles querem que nós ficamos na mesma faixa vibracional dele. Aí eu vou dar um exemplo aqui que também tem a ver com conectividade. Espiritualidade, conectividade. Vamos falar sobre humanidade? Um dos psicólogos de São Paulo deu uma entrevista há pouco tempo atrás de uma rádio de televisão e disse o seguinte: que nós somos aproximadamente, pasmem vocês agora, 3 bilhões de pessoas, eu disse bilhões de pessoas conectadas na internet. Isso mesmo. Quem falou isso foi o psicólogo Cristiano Nabuco. Quase metade da população mundial está conectada. E aí? O que nós fazemos com essa informação? Vai lá, Facebook, Messenger, manda um coraçãozinho. Paulo, ele foi para o outro lado, já está do outro lado do mundo. Manda um coração. Manda um smile, fala. Smile. Um emotion. Cria lá um emotion, pode ser o 2 ao contrário, mas tem os 2 pontinhos, um sorrisinho. Você já viu aquele emotion? O mais simples que tem. Põe lá, 2 pinguinhos. Sorria mais. O que nós vamos levar dessa terra é o bem e o desculpar-se. Acima de tudo. Sem lamúria. E tem outra coisa, hein? Quando nós desculpamos as pessoas, não vai cobrar a desculpa, hein?
Nós temos muito disso. Ah, pronto. Esse toque é sensacional. Vamos lá. Tem uma pessoa que nos ofendeu. Nos deixou assim, muito bravos mesmo. E aí, de repente, você está andando lá. É incrível, essas pessoas moram na mesma rua que nós. Não é assim? No mesmo prédio, no elevador, na empresa, enfim. Dá um exemplo que você quiser. Mas você está andando. Você vê a pessoa. O que o espírita faz? Esqueci. As meninas esquecem a bolsa. Os meninos esquecem a chave do carro. Esqueci. Faz de conta e volta para não cruzar. Para não dar de encontro com aquela pessoa que nos ofendeu. E tem outro detalhe. Olha só como é a vibração. Às vezes a pessoa não fez nada. E a gente olha e fala assim, não gosto daquela pessoa. Odeio ela, não sei porquê. Aí fala assim, acho que meu anjo de guarda não bateu o cu dela. Que anjo de guarda não bateu o cu dela, filho? Que besteira é essa? Anjo de guarda não se bate, anjo de guarda se ajuda. É o nosso espírito que é ruim mesmo, que julga, que é maledicente, fala assim, meu anjo, coitado. Olha, Chico, culpando o anjo de guarda. Aí vai mais alto do que anjo de guarda. Meu santo não bateu com ela. Coitado dos santos das igrejas. Não é assim, gente. É você que está olhando o quê? Ó, o argueiro na trave. Jesus é perfeito nas máximas, pessoal. Perfeito. Não tem para onde fugir. Tem para melhorar. De que forma eu faço isso? Vigiando-me, atentando-me aos meus próprios pensamentos. Vamos ver uma coisa simples na vida? Vamos lá? Criança quando está brincando, vocês já viram? Muitas vezes quando eu não estou aqui, viu gente? Eu trabalho, às vezes, e fico lá com as crianças. Às vezes, é claro, criança não é santinha, nem santo, nem anjo de guarda. Vamos combinar, tá bom? E aí, quando quer algum brinquedo, chora e briga, tira uma da outra, vai lá, dá um tapa para a da outra. Que inocente. Se os pais não atrapalharem, não dou menos de 1 minuto, ele fala, não, vamos brincar de novo, vamos jogar bola. O que mais eles querem brincarem mesmo? Querem ficar de bem. Vamos usar o exemplo da criança. Essa pureza. Quando Jesus colocou a criança perto dela, colocou no colo, temos que nos assemelhar com uma criança. Essa pureza, esse sentimento. Nossa, Paulo, eu tenho tanto pecado para pagar. Só você? Todos nós temos. Alivia o próprio peso, e aí é o que o Evangelho fala. Ora por aquele que não te desculpou. Reza por aquele que não te perdoou. Vamos lembrar uma coisa bem básica, bem simples, que eu sempre gosto de falar. Como que é a ofensa? É como se a pessoa pegasse a lama no chão e jogasse. O que nós podemos fazer com relação à desculpa? Desvia. A lama vai passar. Quem vai estar com a mão suja? É quem jogou o detrito em cima de nós. Perceberam? Interessante esse exemplo. Maravilhoso. E para finalizar, Jesus disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7, dízimo periódica, e ele fala assim no finalzinho. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio, falamos também, e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Chico, obrigado. Emmanuel, obrigado por nos acalentar com uma lição tão preciosa. Agora é com vocês. A minha parte eu fiz. E eu vou tentar desculpar. Muita paz a todos. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer sobre o tema? Bom dia, Paulo. Oi, Paulinha. Assim, o perdão acho que é um dos desafios mais difíceis, né, na nossa escalada evolutiva. E como tudo, quando a gente procura manter uma leitura edificante, a gente consegue se inspirar mais no dia a dia, conseguir perdoar. E acho que um dos livros que mais me inspirou e que deve inspirar muita gente é Paulo e Estevão, né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre. E para
mim aquele livro foi uma das maiores lições. Acho que todos deveriam ler, eu até me emociono quando eu falo. Zeca, você é privilegiado, viu? Então vamos lá. Paulinha, esse foi um primeiro livro que eu li na doutrina espírita. Toda vez que eu ouço o nome de Lívia, eu me emociono muito. Porque quando ela estava com o filho ou filha doente, ela se fez de humilde, de plebeia, colocou roupas muito pobres e foi ter com Jesus. E só depois de um tempo, ela disse a Públio, que era o Emmanuel hoje, que depois foi outras vidas, outras pessoas, outras personalidades. Ele repudiou-a durante não sei quanto tempo. Não falava com ela, não dirigia a palavra a ela. A criança, se eu não me engano, isso faz uns 20 anos que eu li o livro. Não, nem tanto, 96. Nossa, 20 anos, é isso mesmo. Estou velho, gente, estou com 4,6. E aí, ele não entendia o que aconteceu no final. Ela começou a seguir Jesus, a Lívia, sem o Emmanuel saber, sem o público saber. E aí, numa dessas incursões, nas perseguições, que ele era Saulo ainda, ele não era Paulo, e ele mandava fazer prisões dos cristãos e executá-los friamente, com todo o ódio que ele podia. Aliás, difícil. E aí o que aconteceu? O livro, no desencadear dessas percalços, dessas perseguições, a Lívia foi executada na boca dos leões, das feras. Quando o público ficou sabendo disso, ele se acabou, né? Chorou barbaridade, mas aí já era tarde. Imagine se o Emmanuel hoje, para visitar a Lívia, vocês sabem como que é? Eu vou contar para vocês. O Emmanuel é um espírito muito evoluído, muito superior. Para que ele possa visitar a Lívia, ele tem que passar por uma câmara de desintoxicação vibracional para poder chegar a Lívia. E Lívia nem era espírita. Lívia era o amor. Ela desculpou tudo o que o público tinha feito para ela. Pega lá a poesia que o Emmanuel fez para Lívia. Põe ela hoje, lá do lado da sua cama. Os Google já estão buscando, isso é maravilhoso. Põe no grupo hoje do WhatsApp. Vamos fazer essa mensagem aguentar 3 bilhões de pessoas hoje. Vamos fazer isso. Vamos fazer. É muito texto. Leia. Leia. Isso não é ordem minha. É ordem celeste. Lívia perdoou. Por isso que eu falo, gente, olha, eu vou bater nessa tecla até o final da minha reencarnação. Meninas, vocês são muito mais evoluídas, porque para receber um espírito igual a Jesus, tinha que ser Maria. José só deu a sementinha. Não foi assim? Perdoem, desculpem, como Lívia desculpou Emmanuel até hoje. Alguma pergunta a mais? Funciona, né? Então nós agradecemos ao Paulo, né, por essa lembrança sempre oportuna, forte, né? O exemplo não é meu, é de Jesus. Muita paz a todos. Então, ao final dessa nossa palestra, nós
Queremos agradecer muito ao Pai por essa santa oportunidade e que possamos, Pai, refletir em tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Que a nossa vida é construída de pequenos tijolinhos que dia a dia vamos assentando e que possamos dar atenção aos detalhes dos nossos sentimentos, entender que cada um dá o que tem e que nós temos que procurar a perfeição, desculpando aquele que nos ofende e procurando, Pai, sermos o exemplo vivo daquilo que falamos e daquilo que vivemos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Agora nós vamos para o trabalho dos passes. E quem vai receber o passe magnético, que se adiante então a fila, né? E depois então serão os passes espirituais.